Olá, sejam bem-vindos ao curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário. Eu sou Alexandre Eusébio, engenheiro mecatrônico, MBA em Negócios e Operações Internacionais, mestrando em Tecnologia para Inovação. Eu deixo essa breve apresentação. Quem tiver interesse em aprofundar o assunto de tecnologia no setor portuário, desde já eu fico à disposição, será um prazer atendê-los. Na aula de hoje vamos falar sobre tecnologia de automação, robótica e os Smart Ports, portos inteligentes. Antes, vamos fazer uma breve revisão dos conceitos. Vem comigo! As revoluções industriais trouxeram inovações tecnológicas que resultaram num aumento da produtividade e segurança do ambiente industrial. A primeira revolução industrial substituiu a força motriz animal pelos motores a vapor, gerando assim um aumento da potência no ambiente produtivo e um aumento da autonomia nos transportes. A segunda revolução industrial, também conhecida por Fordismo, em homenagem a um dos idealizadores, dono das indústrias automobilísticas Henry Ford, padronizou processos e instituiu a linha de produção. Nessa época, nascia a automação de dispositivos elétricos como pontes e esteiras rolantes. Nota-se também que foi o início da especialização do homem nas linhas de montagem. O custo final dos produtos foi diminuído devido ao menor desperdício de insumos na linha de produção e também à diminuição do tempo de produção. Iniciava-se assim a produção em massa de produtos na indústria. A terceira revolução industrial trouxe a robótica, dispositivos mecânicos controlados por computador. Estes dispositivos robóticos têm como característica a grande precisão e a alta repetibilidade. Os robôs substituíram a mão de obra humana na linha de montagem em tarefas repetitivas e até mesmo perigosas. Os dispositivos robóticos, por serem pré-programados, ofereciam um maior controle da planta produtiva e, consequentemente, uma maior qualidade do produto final. A quarta revolução industrial trouxe ao mundo o chamado ambiente cyberfísico. Agora, o virtual e o real fundiam-se em um só. Com a difusão dos sensores e a miniaturização de sensores, controladores e processadores, praticamente tudo à nossa volta troca dados e informações, desde o menor dispositivo eletrodoméstico até grandes cidades. A ciência de dados avançou e hoje temos poderosos algoritmos controlando e analisando em tempo real esse universo de dados e informações. Toda essa montanha de dados agora pode ser processada e analisada em tempo real. E melhor do que isso, simular cenários e ter uma melhor previsibilidade não só do ambiente produtivo, mas também do ambiente de negócios. Sendo assim, a tomada de decisões hoje tornou-se mais precisa. Tudo isso só foi possível devido ao grande avanço da capacidade de processamento. Hoje temos poderosos processadores e a possibilidade do processamento em nuvem, ou seja, utilizarmos os data centers das gigantes de telecomunicações e TI para rodarmos os nossos aplicativos e sistemas, tanto domésticos quanto empresariais.
Assim como a indústria, o setor portuário também experimentou uma evolução. Com a chegada de novas tecnologias, o porto, que é uma estrutura muito antiga, concebida originalmente para transpor a barreira física entre o modal aquaviário e o terrestre, em sua primeira geração eram portos basicamente mecanizados e com uso intensivo de mão de obra. Nesse interessante documentário do Cais do Porto Santista do início do século XX, podemos observar facilmente esse layout. À esquerda da tela, o costado, com os navios atracados, a linha férrea paralela a esse costado, evidenciando a vocação do Porto Santista para a exportação de granéis. Nessa época também, a principal riqueza do país era exportada em sacas, o café. Essas sacas eram içadas para dentro do porão do navio. Os dispositivos de elevação e movimentação de cargas, como o guindaste, eram basicamente mecânicos e elétricos. E o controle desses equipamentos era totalmente feito pelo operador. Do outro lado do Atlântico, o porto de Liverpool recebia mercadorias em sacas e caixas de madeira. Como se vê, os portuários faziam a estivagem da carga com quase nenhuma ferramenta ou equipamento de proteção individual. Isso muito frequentemente resultava em avaria da carga e acidentes de trabalho. Nesse outro documentário do Porto de Londres, podemos observar o grande volume de carga geral ao longo do cais. Essa grande quantidade de mercadoria solta resultava numa operação de pouca produtividade e numa quantidade enorme de movimentos de equipamentos, resultando numa operação de carga e descarga muito lenta. Os navios podiam levar dias para terminar uma operação num porto. Na década de 80, surge uma grande inovação que vai beneficiar todo o comércio global: os containers. Enormes porta-contentores atualmente podem levar até 20 mil TEUs. Os containers trouxeram ao comércio alguns benefícios, principalmente pela sua capacidade característica de unitização de cargas, além da padronização das suas medidas. Então, todos os fornecedores de container têm que seguir rigorosos padrões de medida, apesar dos containers serem bastante versáteis em relação ao tipo e existirem vários modelos no mercado. Essa padronização mundial dos containers acabou acarretando um grande avanço nos equipamentos de carga e descarga. O avanço tecnológico desses equipamentos e também a automação resultou numa operação mais rápida e segura. A capacidade de unitização de cargas dentro de um baú é uma das características que faz o container ser de grande valia para o comércio internacional. Os containers se tornaram tão versáteis que hoje é possível até transportar mercadoria líquida, ou seja, temos isotanks com armações na medida padronizada dos containers, e isso possibilita o empilhamento da carga e o transporte seguro. Para que um porto possa atingir o status de Smart Port, é premissa básica que ele passe por todos os processos e níveis de digitalização. O primeiro nível, é o nível interno, é transformar
todos os dados gerados internamente em dados digitais. Todos aqueles relatórios que antes eram impressos e transmitidos entre os departamentos agora deverão ser digitalizados. Da mesma forma, seguindo para o próximo nível, o nível do porto e também da sua autoridade portuária, esses dados gerados, tanto administrativos como operacionais, devem ser digitalizados para que haja essa troca de informação em tempo real. O próximo nível, que é o nível da comunidade portuária, é o nível em que os intervenientes do processo, todos aqueles entes que estão direta ou indiretamente unidos na operação daquele porto, trocam dados de forma digital. E por último, o porto hiperconectado, porto conectado com o globo, conectado com as agências de navegação, conectados com as fábricas que vão demandar o carregamento, que vão demandar todo o processo, conectados com dados do outro lado do mundo, seja de previsão meteorológica, seja de rastreamento de cargas e frotas, né? Então, esse último nível é o porto hiperconectado. Uma vez que todos esses dados estão digitalizados, podemos então verificar um fluxograma de implantação do Smart Port. Aqui temos 3 entradas que estão na parte superior e as consequentes saídas, que é o que se almeja após a implantação. Como entradas, temos a tecnologia digital e o que abrange essa tecnologia: sistemas e dispositivos. A estratégia digital, né, como eu vou usar esses sistemas e dispositivos, como os dados que serão gerados nessa tecnologia digital, tanto na parte administrativa, operacional e comercial dessa estrutura. O terceiro pilar de entrada, né, dessa implantação é a cultura organizacional digital. Né? É o capacitar a mão de obra para essa nova realidade da digitalização do ambiente virtual, do ambiente onde as coisas, equipamentos e dispositivos são controlados 99% por sistemas e com muito pouca intervenção direta da mão de obra humana. Como saídas, né, temos 3 pilares. Todos esses dados, tecnologia, estratégia e mão de obra vão resultar numa maior produtividade. E também, como um importante resultado disso, segurança. Segurança de dados, segurança física, tanto do trabalhador quanto do perímetro, né, com equipamentos e mercadoria, e também sustentabilidade, conformidade socioambiental, que hoje os negócios não estão mais apartados dessa realidade. Não basta o negócio só dar lucro, ele tem que ter sustentabilidade, não só para uma geração, mas para muitas gerações. Eu vou listar para vocês alguns exemplos de como a tecnologia está influenciando e sendo utilizada na estrutura dos Smart Ports. Esse levantamento foi feito pela Fundação Valência Port. É lógico que a cada dia surge uma nova invenção, uma nova inovação e até mesmo uma maneira diferente de usarmos a tecnologia. Mas aqui o importante é nós avaliarmos o uso de cada tecnologia.
Então vemos que nesse primeiro levantamento, os sistemas portuários são importantes, né? As tecnologias de aplicação, ou seja, os apps e os sistemas. Eu não vou ler a lista inteira, mas ali no topo da lista nós temos o Port Community System, né, que é o sistema de gestão da comunidade portuária. Foi aquilo que eu falei, quando o porto ele troca informações com os intervenientes. O TOS, o grande conhecido dos terminais, né, o Terminal Operation System. Aí vemos ali tanto os sistemas de operação de terminal como de frota. E mídia social. Puxa, mas mídia social é importante na tecnologia? Sim, hoje a informação operacional do porto ela é praticamente toda disponível na sua mídia social. Isso sim é muito importante. A janela única portuária e várias outras aplicações que vamos inclusive ver em detalhamento na última aula deste módulo. Aqui uma listagem, um levantamento das tecnologias aceleradoras ou também chamadas de tecnologias habilitadoras para o pilar de automação. Então, a primeira que encabeça a lista desse levantamento são os sistemas cyberfísicos, também chamados de Digital Twin ou gêmeos digitais. Hoje eu posso ter uma maquete totalmente digitalizada em tempo real para simular operações e antever possibilidades. A seguir temos ali sistemas embarcados, que é uma coisa interessante, com a tecnologia cada vez mais miniaturizada e processadores cada vez mais potentes. É mais disponível hoje um dispositivo pequeno, até uma empilhadeira é mais dotada hoje de tecnologia do que um avião há 30 anos atrás. Temos ali a robótica como um elemento importante também, tanto de produtividade como de segurança. Tecnologia de OCR, também é velha conhecida nossa aqui, principalmente de gates, que vai passar a ser adotada em muitas outras etapas do processo. E também, por último, ressalto o uso de drones. Os drones são importantes tanto para a segurança como para o monitoramento do meu processo. Ele é rápido, ele está disponível onde seria difícil a chegada do ser humano. E ali, por fim, vemos, complementando a listagem, né, os automóveis autoguiados, né, sensores e atuadores, que são itens importantíssimos nesse processo de automação. Como eu já falei, vamos ver alguns exemplos práticos na última aula desse módulo. Nesse pilar, podemos ver ali, encabeçando a lista, a Internet das Coisas, que nada mais é do que tudo ao nosso redor dotado de sensores e atuadores, ou seja, dispositivos que antes eram estáticos, eles hoje trocam informação, né, enviam e recebem também informação de toda sorte possível, do estado físico, dessas variáveis físicas, né, como temperatura, pressão, movimentação, né, aceleração, enfim. Todos esses sensores comunicam através de forma digital e a internet das coisas vai possibilitar não só o controle em tempo real, como eu já falei, mas também a predição de cenários. A seguir na lista podemos ver ali Smart Port. Você pode se perguntar, mas como assim Smart Port é uma tecnologia? Nesse sentido, o que está sendo falado é que a estrutura portuária deve ser inteligente, né? Deve ser dotada de dispositivos inteligentes. Smart Mobility, Smart Logistics, ou seja, todos esses meus processos dotados de dispositivos inteligentes. Eu vou deixar aqui uma observação, ali está escrito 3D, né? Printing.
Esse 3D, ela é também uma tecnologia que nós chamamos de manufatura aditiva, aquela manufatura que é feita através da adição de material e não da retirada de material, como é a manufatura tradicional. Esse pilar, que é o pilar chamado de transparência, diferente do que podemos imaginar de ser alguma coisa do nível de opacidade, a transparência, nesse sentido, é o quanto nós conseguimos enxergar a nossa planta, né? O nosso sistema, a nossa infraestrutura. As tecnologias que vão possibilitar essa transparência, né? É o Big Data, ou seja, aquele amontoado de dados que são gerados pelos meus dispositivos. E daí em diante, né, a análise desses dados através de inteligência artificial, do cloud computing, que é o uso da computação remota. Toda essa montanha de dados, né, ela vai me gerar uma capacidade muito grande de entender o que aconteceu na minha planta, o que está acontecendo agora no presente em tempo real e o que vai ou pode acontecer. Com isso, eu tenho a possibilidade de antever cenários críticos e melhorar e desviar destes cenários problemáticos, de gargalos e problemas que podem dificultar ou até impedir a minha operação. Agora, sem esquecer que o porto, a parte mais importante do porto, é o ser humano. O porto é feito por gente para gente. Então, foi publicado agora um recente estudo, né, agora de 2021, das capacidades que o portuário precisa ter neste novo cenário, né, na indústria 4.0. Então, essas capacidades, eu também não vou ler todas, mas elas são separadas, né, por tipos, mas eu ressalto aqui que, né, a gente pode ver ali que no topo da primeira coluna a gente fala em comunicação, pensamento crítico e pensamento criativo, ou seja, comunicação é e continuará sendo um fator essencial para a boa atividade, seja portuária, seja industrial. Pessoas têm que saber se comunicar bem. Então eu deixo aqui esse estudo para vocês. Entre as outras capacidades, né, que são requeridas nesse novo cenário de indústria 4.0, nas competências técnicas, que é a coluna do meio, o topo da lista é ocupado por programação de computador. Isso significa lógica. Estudem lógica. Você não precisa estudar a semântica da linguagem, mas você precisa entender como os computadores analisam e processam informações. Isso vai ser requerido cada vez mais. Na última coluna, que é a coluna de empreendedorismo, as habilidades muito bem vistas na indústria 4.0 é a iniciativa, a inovação e a criatividade. Todas elas inerentes ao próprio pensamento humano. Então, esse é o meu recado final, que as máquinas são operadas e criadas por homens. Então, eu deixo para vocês como reflexão que a nossa capacitação ela deve também ser complementada por essas competências. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula e eu convido vocês a assistirem a nossa terceira e última aula desse módulo. Nessa última aula veremos pequenos vídeos com a aplicação e uso de cada uma dessas tecnologias. Um abraço.